para mim, é um ato educacional. O aluno pode sair da sala sem fazer ideia de quem foi Vinícius de Moraes, quantos livros ele escreveu, mas ele vai pensar, cara, aquele poema, que negócio bacana. E aí a esperança é de que ele vá procurar mais. E ele vai levar também esse prazer em ler. Então, quando eu fui pesquisar, no caso do meu mestrado, que eu fui pesquisar a poesia falada, não foi, foi exatamente por quê? Porque aquilo ali foi resultado das experiências que eu vinha tendo como alguém que fala poesia em eventos e também como alguém que fala poesia em sala de aula. De perceber que o aluno, quando você diz um poema, parece que o aluno ele tem uma compreensão ampliada do texto. Ele começa a pensar, por quê? Porque o poema também é som. Né? Atualmente eu estou fazendo doutorado e a minha pesquisa é sobre a religiosidade na poesia brasileira do século XX. E eu fico, às vezes, pensando, cara, como é que isso vai acabar influenciando o meu fazer docente? Como é que isso vai influenciar na minha prática de sala de aula? Né? Será que eu vou, de repente, acabar privilegiando esse tipo de poesia em sala de aula? É uma coisa que poesia de temática religiosa não aparece muito em livro didático. É um tema meio espinhoso para o pessoal que lida com literatura. E aí eu escolhi justamente falar de um tema que pouca gente fala. E aí eu penso, e agora? Como é que isso vai se refletir na sala de aula? Só o tempo vai dizer. Mas, sinceramente, como diria Drummond, eu nutro grandes esperanças a respeito disso. Muito bem. O Glaucio, ele traz aí esse olhar, né, da literatura, da poesia falada, mas o que o Glaucio vê em termos de país, né, para a educação? O que ele vê como possibilidade? Porque a gente está num momento da nossa história que o professor parece que se virou um inimigo número 1 do Estado. Você vê uma potência como você, numa sala de aula, tentando ali fazer com que, né, aquele jovem, aquele adolescente, aquela criança comece a olhar, né, o seu mundo de forma diferente, e aí daí a poesia, daí o cantor, daí o ator e tudo mais. Como é que você vê essa perspectiva de país para a educação? Porque a gente está num momento assim muito em que aparecem algumas coisas assim muito complicadas, por exemplo, a questão da ciência, né? As pessoas elas desacreditando no potencial que a ciência constrói, né? Não que ciência, vamos dizer assim, é a verdade absoluta de tudo. Tanto é que na tua trajetória aí do mestrado você encontrou vários porquês aí, teve que retomar algumas coisas, um doutorado possivelmente, né? Com essa temática que você está trazendo. Mas a gente vê um país que não está muito compromissado com a educação, né? Se já não estava lá atrás, né? Agora eu acho que se acentua, né? Parece assim que o professor virou o inimigo número 1 do Estado e a nossa ideia aqui é fazer um pacote, você compra esse pacote, que é o novo ensino médio, por exemplo, você compra esse pacote aqui e vai estar tudo bem e as crianças vão, né, passar na faculdade. Quer dizer, muitos já não estão prestando o Enem, né? Você vê uma redução gigantesca aí de números de inscritos no Enem. Agora a CAPES passou por um problemaço aí do sistema de avaliação, né? E como é que você está vendo esse contexto aí, esse Glaucio professor extremamente otimista dentro desse país? Como é que você está vendo assim? Porque você, no final das contas, a gente está vendo esse jovem lá na frente encontrando sérias dificuldades, né? E aí, o que você
como é que você olha isso? Como é que você traz isso para a tua reflexão, enfim, para o teu olhar de docente? Olha, Marcelo, uma coisa, tem uma frase antiga, não me lembro de quem é, mas que dizia o seguinte: a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. É, o Darcy Ribeiro. É Darcy Ribeiro, eu Darcy estava aqui, Ribeiro, porque, cara, foi Darcy Ribeiro ou foi Paulo Freire? Estava na dúvida, que bom. é. Pois o que eu vejo é o seguinte, Marcelo, e isso talvez eu vá na contramão da ideia de muita gente. Nenhum governo brasileiro investiu na educação da maneira devida. Nenhum. Tá? Quando eu falo nenhum, eu não preciso ter que elencar pseudo-direita, pseudo-esquerda, que eu não acredito nisso. Né? Não acredito que exista essa dicotomia. Nenhum governo investiu exatamente na educação. A educação sempre foi, no Brasil, uma bandeira útil para fins eleitoreiros. É claro que a gente teve alguns momentos na história do Brasil em que houve um investimento um pouco melhor na educação. Mas eu acho que o maior problema da educação é que ela é sempre uma coisa de cima para baixo e não conta com a participação dos principais atores do processo educacional, que são os professores que estão em sala de aula. É claro que atualmente, eu acho que assim, todo governo sempre desconfiou da educação, mas nenhum nunca foi tão escancarado como os últimos, né? Nenhum foi tão escancarado. Mas essa coisa de que você não tem a participação docente nas discussões a respeito dos rumos da educação, eu acho que esse é o grande problema que a gente enfrenta, sabe? E aí não interessa, sinceramente, não interessa se o governo é de direita, extrema-direita, esquerda, extrema-esquerda, centro, extremo-centro, porque extremo-unção, porque tem de tudo no viés político. Não interessa em que lugar, em que local o governo diz que está politicamente. Porque a gente sabe que todo governo está do próprio lado. Ele não está do lado A ou B, ele está do próprio lado. Tá? Não interessa. O problema é sempre o mesmo. Você vê, Marcelo, eu tô na educação há 20 anos. Completei agora em 2021 20 anos de sala de aula. Então, eu passei como professor por vários governos sucessivamente. E em todos eles o problema é o mesmo. Nós, professores, não somos chamados para a pauta da educação. Isso, em qualquer realidade que você puder pensar, é um contrassenso absurdo. É um contrassenso absurdo. A gente vê, por exemplo, essas propostas, cada vez surge uma proposta nova. No governo Fernando Henrique teve uma proposta nova de reforma educacional, nos governos Lula, nos governos Dilma, Temer, agora eu não sei o que tem, sabe? Eu não sei como definir o que está vindo aí. As propostas, muitas vezes você olha e diz, cara, a proposta é interessante, só que ela está sendo mal construída. Ela é feita para ser implementada em 2 anos, quando deveria ser um projeto de 20. Deveria ser um projeto de 20. Você não pode pensar a educação apenas com base em currículos e conteúdos. Você tem que pensar a educação como uma série de fatores. Recentemente, o Leandro Carnal, Leandro Carnal não, o Luiz Felipe Pondé, eu sempre confundo os carecas, né? O Luiz Felipe Pondé, no programa Linhas Cruzadas, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que o primeiro passo para resolver o problema da educação no Brasil seria dar ao professor um salário que lhe proporcionasse trabalhar em uma escola só. Seria o primeiro passo. E aí ele é taxativo, eu gostei dessa fala dele. Ele é taxativo.
não resolveria. Não resolveria os problemas da educação. Mas seria um passo importante. Então você já passa por isso. Você tem que passar pela questão da formação continuada. E aí, então, talvez me apedrejem, e aí eu digo que também é culpa nossa como professores. Porque muitas vezes, quando a gente está em sala de aula, a gente se acomoda naqueles conhecimentos e só fica repetindo. Todo mundo deve ter tido um professor ou uma professora que ia para a sala de aula com um caderno de folhas amareladas pelo tempo. Todo mundo deve ter tido. E aí eu digo para os meus colegas professores que estiverem vendo esse programa, não sejam essa pessoa! Não sejam essa pessoa! Muda o teu planejamento, se não de ano em ano, muda de 2 em 2 anos. Não para de pesquisar. Você não depende do governo para continuar pensando. Você não depende das instituições. Hoje em dia, principalmente, você pode fazer todo um curso autodidático pela internet. Eu sei, o dia a dia da sala de aula é massacrante. O professor no Brasil leva mais tempo preenchendo papelada do que dando aula. Mas aproveita, organizar o seu tempo para você continuar aprendendo algo é fundamental. Você não precisa necessariamente, então vou ter que organizar o meu tempo para no meu tempo livre eu vou ter que aprender mais sobre educação. Não! Vai estudar, sei lá, vai estudar tarô. Vai estudar, sei lá, vai estudar corte e costura. Vai botar o cérebro para continuar funcionando. Porque naquele momento que você está ali, passando a linha no pano, você está pensando, o teu cérebro está exercitando. Como isso vai repercutir na sua prática docente? Eu sei lá como é que vai. O importante é que o teu cérebro não para. Então a gente tem esse problema. Formação continuada, às vezes a gente espera que ela seja de um jeito que não dá. A gente não organiza o nosso tempo. Não dá para a gente dizer que todos os problemas da educação são culpa do outro. Também tem a nossa responsabilidade, sabe? Eu vejo, por exemplo, quando eu já vi ao longo da minha prática docente, eu já vi como alguns colegas olham estranho para o professor que está lendo. Porque se o professor não estiver lendo, quem é que vai estar lendo neste país? Sabe? É uma coisa assim. Então tem isso. Agora, eu acho que o principal é como nós, enquanto educadores, vamos trabalhar dentro desse, por exemplo, agora o novo ensino médio, que eu confesso a você, eu vou tirar janeiro de 2022 para ler a proposta do novo ensino médio, porque eu não vou ter que me preocupar, por exemplo, em estar preparando aula. Não vou ter que estar com as ocupações do dia a dia da sala de aula. Então, eu vou poder me dedicar a entender isso. Só que um detalhe que às vezes a gente esquece é como nós, professores, vamos nos movimentar dentro dessa proposta que vem de cima. Como é que a gente vai poder se movimentar dentro dela para que não deixar que ela cristalize e ingesse os nossos passos? Esse desafio não é só com relação ao que vem. Esse desafio a gente enfrenta todo dia. Um exemplo, Marcelo. Ezra Pound, não. Roland Barthes defende que o ensino de literatura no mundo todo está errado. Isso ele fala lá atrás. Ele diz o seguinte: o problema do ensino de literatura é que ele é feito do passado para o presente.
O aluno chega, por exemplo, e aí a gente adapta a realidade do ensino médio no Brasil. Eu falo do ensino médio porque eu tenho muito pouca vivência no ensino fundamental. O aluno chega no primeiro ano do ensino médio, ele começa a estudar o que é literatura, gêneros literários. Ok. Estudou literatura, estudou o que é literatura, gêneros literários, aí a gente cai na linha do tempo da literatura. Trovadorismo, Renascimento, Barroco, Arcadismo, Romantismo, Realismo, Naturalismo, Parnasianismo, Simbolismo, Modernismo. E aí o modernismo é aquela coisa gigantesca. O cara em 2 ou 3 anos, ele vai nisso. O Barthes vai dizer o seguinte: o ensino de literatura deveria ser o contrário. A gente deveria começar com os textos escritos hoje, para esse cara que tá na nossa frente, com a linguagem dele, e aí a gente vai caminhando para o passado. Cara, isso é tão perfeito que chega a ser ingênuo falar, porque é muito óbvio. Mas o currículo nacional não trabalha assim. Ele trabalha que a gente tem que começar com o trovadorismo para chegar até o modernismo. E aí tem que ter a sacada do professor. Na minha prática, quando eu entro em sala de aula para falar de qualquer período do passado, eu já trago logo um texto mais próximo. Então, por exemplo, se eu chego lá, vamos falar do herói romântico. O herói romântico, que é aquele ser, sabe, aquele sujeito perfeito, que não tem desvios de conduta. Aí eu chego e na sala de aula e falo assim, mano, o super-homem, quando ele foi enfrentar o general Zod, pronto. Como assim? Você bota lá no quadro romantismo e você começa a falar de super-homem. Mas ele conhece o super-homem, ele consegue reconhecer esse personagem. E aí nisso entra o quê? O professor tem que estar sempre estudando, ele tem que estar sempre antenado, porque o exemplo do super-homem serve hoje. Será que em 2022 ele vai servir? Talvez não. 10 anos atrás, eu estava falando de Jogos Vorazes na sala de aula, porque era a trilogia que estava bombando, era Jogos Vorazes. Hoje em dia, eu não posso falar de Jogos Vorazes, porque muita gente já não conhece. Então, eu tenho que falar de Round 6. Eu tenho que pegar exemplos que são contemporâneos ao meu aluno. E quando eu faço isso, de pegar exemplos de hoje para jogar e comparar, olha como é que isso aqui começou, eu estou fazendo o processo que o Barthes dizia que eu tinha que fazer. Começa a literatura com o que o cara conhece hoje. Isso não tem nenhum PNL que vai dizer para você que você não pode fazer. Isso não tem nenhum novo ensino médio que vai te ensinar a fazer. Isso é uma coisa que o professor precisa estar atento. É pegar, ok, a gente tem isso aqui é o nosso norte, e eu acho importante que a educação tenha um norte, sim. Tem que ter algo que organize, que direcione a nossa prática docente, porque senão vira um caleidoscópio que a gente não vai ter como resolver, mas a gente tem que saber se movimentar dentro disso daqui. A movimentação que a gente vai fazer dentro disso daqui é individual. Sendo individual, aí você tem uma educação heterogênea, de qualidade, apontando para um objetivo comum. E aí aquilo, eu tenho 5 dedos, por que sobraram 2? Porque para que a educação seja heterogênea, de qualidade, apontando para um objetivo comum, eu não posso abrir mão de olhar e escutar. Olhar o meu entorno,
olhar o meu momento, escutar o meu aluno, escutar a voz das ruas, entender como esse nosso tempo atual, ele não é contra a educação, ele é parte dela. Ele não é nem contra nem a favor, ele é parte dela. Você tem que falar, eu falo escola, você está aqui para falar mesmo, é para a gente te ouvir, Glaucio. É conhecer essa pessoa maravilhosa que tu trazendo essa experiência rica, esse olhar para o mundo, esse olhar para a educação, de inspiração também para muitos colegas que estão aí assistindo. E a gente fala com o coração mesmo, porque, como você disse, né? É a realidade, né? Trazer para uma realidade, para o chão, né? E tudo que você falou está amparado. A gente não tem que seguir realmente ali, está dizendo, olha, você vai fazer desse jeito. Não, a gente tem uma individualidade, a gente tem uma potência, né? E as escolas mostram isso. Cada escola, cada universo, como você já trazia lá no início, né? Cada realidade, cada grupo Exato. muda de uma rua para outra, muda de um local para outro. E você trouxe essa questão do olhar, da escuta, que é o que a gente partilha aqui no Fala Escola. Você tem alguma produção sua de escrita, poesia, texto, música, que você queira mostrar para a gente? Porque, assim, mostrar esse Glaucio também, autor, né? Músico. Então, fica à Deixa eu pegar vontade aqui. aí. Bom, eu tenho alguns livros publicados, né, na área de poesia. Fiz Que algumas maravilha. músicas, né, mas geralmente gravadas por outros. E assim, atualmente eu tenho dos livros meus, eu tenho esses dois que ainda estão disponíveis, né, e de repente quem tiver interesse em conhecer pode ir lá no É, meu blog, pode entrar em contato sim. comigo pelo Qual que é? blog. Mostra de novo para a gente a capa aí. É É La o La Comédia Comédia é é Finita, Infinita né, e e Caminhos Caminhos. Poesias. São livros de poemas. E assim, quem de repente quiser conhecer, tem o meu Instagram, que é @Glaucio Cardoso, tem o blog. Aí é interessante, porque assim, meus livros estão. Eu vendo meus livros, mas os poemas estão tudo de graça no blog. Então, quem quiser piratear o meu trabalho, fica à vontade, tá lá, né? O blog é glauciocardoso.blogspot.com. Eu vou terminar aqui com esse poeminha, né? Um dos poemas que eu escrevi há algum tempo atrás, que está no Caminhos, né? E que é, de uma certa forma, um convite a que a gente não se acomode, né? É um poema intitulado O Próximo Passo. Qual o nosso próximo passo? Fica sempre a sensação, o sentimento, a angústia de que o homem cada vez mais se contenta com cada vez menos. Já ousamos atravessar oceanos. Hoje pedimos comida por telefone. Houve tempo em que cobiçamos as estrelas e pisamos na lua. Agora sonhamos e desejamos a próxima bugiganga eletrônica. Houve uma época chamada das trevas em que o mundo era todo do tamanho do que um homem via. Hoje, nosso mundo cresceu tanto que limitou nossos horizontes com a facilidade do tudo às claras. Cavamos tão fundo, procuramos entender a vida em suas camadas ocultas, mas ainda nos contentamos em chapinhar na superfície. Então, qual é o nosso próximo passo? Para frente, para trás, para um dos lados? Creio que todos já foram dados, até mesmo os transversais, e todos foram linhas retas. Agora é tempo de um passo aleatório, holístico e completo. Um passo que ultrapasse as dimensões, nem o para dentro narcisista, nem o para fora deslumbrado, mas um passo total, pleno, último e infinito. Um passo, enfim, transcendental. É isso que a gente quer aí ter. Maravilha, gente. Esse é o professor Glaucio Cardoso, lá do Rio de Janeiro. Vão atrás dessas obras aí, se inspirem. É uma pessoa, assim, de luz,
né? A gente teve aqui um papo maravilhoso com ele, aprendemos muito, né, nessa troca, né? E sinta-se convidado para um outro momento, né? Não desista da gente, não. Aí surgiu uma novidade aí, já chama a gente para estar conversando. Esse é o Fala Escola, é um programa que tá conseguindo trazer aí essas personalidades, essas pessoas que não estão lá vamos dizer assim, no top 10 da revista Rolling Stones, mas eles estão no top 10 da educação brasileira, né? Eles estão aqui fazendo educação nesse país. E é uma grande oportunidade de conhecer, né, essas pessoas. Quando é que a gente teria essa conversa, né? Eu Sim, acho que o grande ganho nesse processo todo é que a gente vai fazer essa rede ficar mais fortalecida, né? Se antes a gente não tinha contato, né, com a galerinha do Rio de Janeiro, uhum. de Minas, da Bahia, enfim, hoje a gente tem essa possibilidade de conhecer essas pessoas maravilhosas. É isso, gente. Esse eu Falo Escola. Tenha um ótimo 2022, né? A gente está finalizando. Você também, Glaucio, você, sua família, sua esposa, que é professora Obrigado. também. Muita luz, muita força para vocês, né? Não tem sido fácil para a gente nesses 2 anos, né? Como não tem sido Verdade. fácil aqui há mais de 500 anos. Mas eu acho que a gente transforma tudo numa limonada e consegue trocar ideia, consegue dialogar e consegue sobreviver, né? Com luz, com força, com esperança, né? Isso ficou muito claro para mim e para quem está, com certeza para quem está nos assistindo. Então, gratidão.